Cadê? Quem gostaria de orar? Eu oro. Amém? Amém, pode orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Em primeiro lugar, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados que temos cometido contra Ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia sobre nossas vidas. Eu quero colocar a vida da pastora Adriana diante de Ti. O Senhor vem derramar de unção, de graça, sabedoria sobre a vida dela, discernimento e entendimento para nos trazer o estudo da Tua palavra nesta noite. Abençoa ela, como a cada um que aqui está assistindo. Abra realmente nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, para que possamos ouvir, compreender e guardarmos a Tua palavra, Senhor. Amém. E também quero colocar diante de Ti, nesse momento está se iniciando lá na fazenda, o culto com o pastor Paulo. Usa teu filho com poder e autoridade lá, com revelação, para ministrar a Tua palavra para aquele povo que está sedento de Ti. Que haja sinais, prodígios, maravilhas no meio deles lá, Senhor. Para que realmente Teu nome venha ser exaltado. Vidas sejam salvas, curadas, libertas e transformadas. Tudo isso nós pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Cis. Vamos então iniciar a nossa aula? Eu vou aqui colocar o texto e a gente vai conversando. Não são muitos versículos. Oi, Céu, Bia, Tânia. Oi, Céu, Bia, tudo bem? Tânia, Bia 2, Bia 1. Bia 2. Boa noite. Eu vou colocar aqui. Boa noite. Boa noite. E o Carlos também? Boa noite. Tá aqui. É que Oi, Carlos, boa noite. Não estava conseguindo conectar, não sei o que está dando. Gente, hoje nós vamos estudar Atos 3. Vocês me veem aí ou só veem a tela? Vejo você no cantinho. Ah, então tá bom. Tá. A gente já orou, né, para iniciar. Então, nós vamos ler Atos 3. Atos 2 a gente estudou com o pastor Paulo que existia uma comunhão muito grande entre eles, tá? Então estava acontecendo muita coisa boa ao mesmo tempo para a igreja, e a igreja ia se fortalecendo com mais pessoas. Então vamos começar. Versículo 1. Eu vou lendo e vou explicando, tá bom? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João, mais um Tiago, 3 eram os melhores amigos de Jesus, mais íntimos de Jesus. E Pedro e João, eles também, aqui a gente vai ver em algumas passagens bíblicas que eles ficavam muito juntos. E eles estavam indo para o templo. Qual que é essa hora da oração? Para os judeus daquela época, tinha 3 horas determinadas para oração. Era de manhã, de tarde e ao pôr do sol. De manhã às 9 horas, à tarde às 3 da tarde e à noite, né, ao pôr do sol. Então, existia já um costume deles se reunirem para orar. E estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Eu não sei se ele tinha ido almoçar, mas a gente sabe que um aleijado de nascença não tinha condições de fazer nada, né? E que ele tinha, então, necessidade que outras pessoas o ajudassem. E ali era o sustento da vida dele, pedir esmola. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediram-lhes esmola. Eu vou me imaginar a cena. Uma porta que até que é grande, ele está do ladinho da porta. Para ele é um local muito conveniente de pedir dinheiro, porque as pessoas já estão lá com o coração amolecido, o coração das pessoas é voltado a Deus, então, naturalmente, é um lugar de muita passagem, né? E ele, então, pede para Pedro e João, imagina a cena lá. Oh, por favor, vocês podem me ajudar? Uma esmolinha, por favor. Qualquer coisa serve. Deus abençoe vocês, alguma coisa do tipo. Aí Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós.
Eles viviam como uma dupla. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, tudo bem. Uma dupla, né? Que um ajudava o outro. E eles estavam em tanta sintonia. Isso já aconteceu comigo, né? Quando você tem alguém de oração, você começa a ter tanta sintonia com a pessoa que um olha para o outro, um faz uma coisa, o outro já continua. É muito legal. E aí, Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que era todo espalhafatoso, que vivia dando uns foras, né, com Jesus, esse Pedro, o jeito dele ser, Deus está usando agora de uma maneira diferente. Toda essa ousadia de Pedro, essa impulsividade, Deus agora está usando de maneira que o reino dele se expanda. Então ele fala assim, com autoridade para o moço: olha para nós. Olha para nós. Olha que legal isso. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele não imaginava o que ia acontecer. Ops. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Aí o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é esse aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ele só falou isso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Jesus significa Salvador, aquele que salva. Cristo significa ungido. E Nazareno, porque nasceu em Nazaré. Aliás, ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. E aí ele segura pela mão, ajuda a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Glória a Deus. Gente, vocês conhecem alguém que é paralítico de nascença? Não sei se alguém conhece. Conheço. Conhece? É assim, gente. Alguém que fica, por exemplo, que não é de nascença. Eu machuquei, alguém que machucou num acidente de carro, a perna. E fica alguns meses deitado, com gesso. O que acontece para ele voltar a andar? Ele precisa fazer fisioterapia muitos meses. Ele tem que reaprender. O corpo dele, ele fica diferente. Até o equilíbrio do corpo fica diferente. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que é paralítica desde a nascença, ele começar a andar perfeitamente, pular, andar normal? Então, não é só um milagre dele ter os pés arrumados, endireitados e ele se firmar. Não foi só esse milagre. Ele começou a andar. Uma pessoa que de nascença não tinha essa possibilidade. É demais isso, né? Olha que incrível o que aconteceu. E ele não esperava nada. Eu não sei se vocês perceberam um detalhe, que não é que Jesus, primeiro, o Pedro e o João chegou assim: ai, você não quer ir na minha igreja? Você precisa ter fé. Vou te ministrar. Vou ministrar primeiro que Jesus cura. Então vem cá, que vou resolver primeiro a sua parte intelectual. Você precisa entender o que é ser curado. Se você não tiver fé, você não vai ser curado. Não. Ele não tinha fé porque ele esperava que eles fossem dar dinheiro. Vocês leram isso comigo? Uhum. O que era esperado? Esmola. Ele não estava esperando ser curado. E aí esse homem, ele dá, né? Ele é ajudado por Pedro, ele ouve uma ordem e ele consegue, né, essa cura. E eu quero agora que vocês abram a Bíblia. Tem gente aí com Bíblia? Levanta a mão. Tem? Ó, aí! A Cel tá esperta. Mateus 10, 7 e 8. A Bia também tem. Bia, se você quiser ler, tá bom? Acho que ela tá lá com as crianças, está mais difícil, né, Bia? Mateus.
Mateus? 10, Isso. 10, Mateus versículo 10. 7 e 8. Isso, Mateus, mas já está até aqui. 7 e 8. Ah, 7 e 8, é isso? Isso. Quer Vamos ler? Pode nós. ler, Céu. Ver se eu estou certa aqui. À medida que seguirdes pregar... É esse aqui? É, É, né? À é. medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Isso. Essa ordem foi dada para todos os discípulos de Jesus, tá bom? Quando você vê na grande comissão, antes de Jesus subir aos céus, né? Ele ficou aqueles 40 dias, tal. Ele também faz uma grande comissão, dentre as ordens de Jesus, tá? Também isso, né? Curai enfermos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Então, aqui a gente vê que isso é uma coisa que é para todos os discípulos. Tudo aquilo que a gente vê o mestre fazer, a gente pode fazer. E também está escrito que ele deu autoridade aos seus discípulos. E quando alguém dá uma autoridade para você, é igual assim, né? Um guarda que tem uma farda, uma pessoa que tem autoridade, por exemplo, você vê uma polícia na rua, ele vai falar alto lá. Você vai falar, não sei quem é. Não, você sabe quem é. Ele tem autoridade para isso. Ele teve que ter um treinamento, alguém deu autoridade para ele. Então, é a mesma coisa. A gente tem autoridade de Jesus para isso. Eu estava escutando um programa agora há pouco de um padre falando no Danilo, acho que é Danilo Gentili, né? E o padre falando que ele não tinha autoridade para expulsar demônios, porque só alguns no Vaticano recebem essa autoridade. E o Danilo até foi engraçado, que ele falou assim, mas na Bíblia está escrito que Pedro, Paulo, expulsava demônios. Ele não ficava conversando com o demônio, nem demorava, né? E aí ele, mas é assim mesmo, é desse jeito. Então, assim, assim, a gente precisa ler a Bíblia para compreender o que Jesus nos ordenou. E se a gente estiver em obediência pela fé, isso vai, uma hora, outra, a gente vai ter várias experiências. Tem uma pastora que eu amo muito, que é a Heidi Baker, que já teve muitas experiências com Deus, de expulsão de demônios, de cura de enfermos, ressurreição de mortos. E uma coisa que ela fazia era assim, ela foi para a África, né? Ela é americana. Aí ela chegou lá na África e ela chegava no povoado e falava assim, por favor, traz todos que estão doentes, principalmente os que não escutam. E aí ela ficou conhecida como aquela que curava enfermos. Aí o que acontecia depois que ela curava? Todo mundo queria saber que Deus era aquele, que ela falava em Jesus. E aí ela podia pregar o evangelho. Por quê? Porque as pessoas diziam, esse Deus é o Deus vivo e verdadeiro. E aqui não é diferente. Nós vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos continuar. Peraí, uma coisa importante. Vamos ler agora João 15:16. Quem que quer ler? Quem está com Bíblia aí? Oi, Ione. Oi, Tânia. Oi, Dri. Tudo bom? bem? Tudo bem. Saudades. Desculpa meu atraso, eu estava em outra reunião. Imagina. Oi, Tânia. Manda ficar depois da aula de castigo. Vou ficar de castigo hoje. Vai apanhar do professor. Não vai cedo para casa. Desculpa, gente, desculpa. João 15:16. Quem que quer ler? Mas não estou achando. Eu já achei aqui. Então, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Isso. Então, duas coisas. Eles estavam fazendo duas coisas que Deus mandou eles fazerem. Curar enfermos e curar no nome de Jesus.
Amém. Amém? É tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Por isso que a gente, quando vai fazer uma oração de cura, cura em nome de Jesus. Por causa da autoridade que tem nesse nome, né? Está escrito que Deus deu toda a autoridade a Jesus, nos céus e na terra. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Espera aí, deixa eu mostrar o texto para vocês novamente. Quando todo o povo o viu, versículo 9, andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Imagina a cena, gente. Era muita gente no templo, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. O Pórtico de Salomão é o lugar que muitas vezes Jesus pregou. Dentro do templo é bem extenso, assim, o átrio, que pode tomar chuva, tá? Mas em volta, assim, todo o muro, é como se tivesse, assim, não é todo, é uma construção em toda a volta do muro, com colunas de 9 metros. E toda essa volta, então, era coberta. Então, era ali que muitos ficavam pregando a palavra, falando a palavra, muitos mestres da lei. E aí, nesse pórtico, é que eles correram atrás de Pedro e João. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Porque eles começaram a olhar com cara de que, tipo assim, quem que é esse Pedro? Quem que é esse João? Eles são pescador, como assim? Eles começaram a olhar assim, esses homens têm poder. E eles falaram, não, pode parar, não é o poder, não vem de nós. Aí eles vão explicar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. E essa expressão servo está na Bíblia, principalmente em Isaías. Isaías 52, 53, é o servo sofredor, está falando do Messias, de Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Lembra que Pilatos fala, posso soltar? Jesus. Aí eles falaram, não, solta Barrabás. É disso que eles estão falando. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Olha que forte isso aqui. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhos disso. Por que eles estão falando isso? Porque eles viram Jesus ressurreto. Amém? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. Olha, gente, eu gostaria que vocês guardassem isso aqui, ó. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Quem tinha fé no nome de Jesus? Pedro e João. Lembra que o homem não estava com tanta fé assim? Ele nem sabia o que ia acontecer, né? A fé que vem por meio dele lhe deu esta perfeita saúde como todos veem. Amém? Amém. A fé que vem por meio dele lhe deu toda essa saúde perfeita. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Agora o Pedro vai começar a pregar. Porque o que acontece aqui? Você vai ver isso muito em Jesus. Jesus, ele não batia de porta em porta e falava assim, gente, eu vim falar para vocês do evangelho. Gente, eu vou fazer um culto agora, que eu vou explicar para vocês sobre vida eterna. Não era assim. Jesus fazia milagres e sinais e vinha um monte de gente atrás dele. Aqui não foi diferente. Pedro e João foram lá para orar. E aí acontece esse mover de Deus, e aí ele consegue pregar.
Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Agora eles falam, agora o Pedro fala: arrependam-se, pois, e voltem a Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Aqui ele usa duas expressões, né? Tanto Cristo como Jesus. Cristo quer dizer ungido e Jesus quer dizer aquele que salva. Então, como que Deus pode mandar o Cristo para nós? Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, ele é unido a Cristo em sua morte e unido a Cristo em sua ressurreição. E ele é justificado dos seus pecados. Por quê? Porque alguém pagou o preço. Então, todos aqueles que se voltam a Deus em arrependimento, recebem Jesus. É nesse sentido. Então, é necessário, e aí Pedro vai falar que Jesus vai vir na segunda vinda dele. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Parar um pouquinho. Quero saber se vocês estão com alguma dúvida, porque eu não estou olhando o rostinho de vocês, não sei se está indo tudo bem. Está com alguma dúvida? Não, para mim está tudo bem. Tudo bem? A Tânia, Bem. ela não quer. A Tânia não quer ficar depois da aula, ela está falando que está tudo bem. Vamos continuar, então. A pregação. Pois disse Moisés: Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então, Moisés estava falando do Messias, que viria em carne. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do seu povo. É que essa versão fica com essa interrogação, mas está errado, tá? De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, falaram um por um e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Pedro está pregando para quem? Para judeu, que conhece o Velho Testamento. Por isso que ele está falando, argumentando sobre o Messias que veio, que é Jesus Cristo. E aí ele fala de Abraão também. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, ó a palavra para Jesus de novo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Interessante, né, gente? Porque muitos de nós acham que não tem maldade no coração. E aqui ele falou que todo mundo tem maldade. A gente vê em Romanos que está escrito, né? Romanos 3, 23, que está escrito que todos fomos destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores. Não tem nenhum que se salve sozinho, quero dizer. Então é isso, gente. Foi um momento maravilhoso e que o que acontece aqui? Eles estavam vivendo aquilo que Jesus mandou eles viverem. Vivendo a palavra de Deus. Não pode ser diferente com a gente. A gente também tem que viver isso. Amém. Como que a gente faz para viver isso? Primeiro, a gente tem que estar disposto na mão de Deus. A Tânia já viveu muito isso, muitos milagres de Deus. A gente tem que estar disposto, a gente precisa treinar isso. A fé vem por ouvir a palavra e vem também por obedecer por fé. Então, como que você faz? Tem alguém doente na sua casa? Peraí, vem aqui que eu vou orar. Deus vai te curar. E começa a orar. Deus, em nome de Jesus, cura, abençoa, liberta essa pessoa. E vai orando. Deus é poderoso. Outro dia eu estava com uma amiga no telefone, ela falou, eu tô com muita dor de cabeça. Eu falei, vamos orar agora. Comecei a orar. E eu falei, você tá melhor? Aí ela começou a chorar, ela falou, passou minha dor de cabeça.
Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é que eu estava tão cheia de fé, eu nem achei que ia passar dor, gente. Foi um chacoalhão do Espírito Santo para mim. Porque às vezes nem eu assim falo, ai, será que vai passar essa dor, Jesus? Isso vai me dar discernimento, não sei do que é essa dor. Mas Jesus manda a gente orar para curar, gente. Não é para a gente intelectualizar, racionalizar tudo, né? Então, é muito maravilhoso termos essas experiências com Deus. E somos discípulos dele. Amém. Amém? Agora, Amém. tem alguma dúvida? Uma coisa? Eu queria comentar algo, né? No início do capítulo, né? Como se passa a história. Pedro e João estão indo ao templo para orar. A intenção deles era ir orar. Eles não estavam com nenhum plano de ser um instrumento de Deus para realizar um milagre ali naquela hora, né? Eu faço isso junto hoje com um testemunho do que Deus operou hoje à tarde com a Manu e eu, né? Alguns do grupo estão sabendo mais ou menos o que aconteceu. Em virtude da enchente que teve ali na região do Mandaqui, né? Mais especificamente ali na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, uma ruazinha que sai da Engenheiro e estava do rio a distância ali de 50 metros no máximo, né? Que é a casa que ela foi toda tomada pela água e é um casal de amigos da Ana, né? E perderam algumas coisas lá. Eles têm um bebê. A Ana compartilhou isso conosco e a Manu se prontificou de ir lá para ver e me pediu para que eu fosse junto com ela. E nós fomos na intenção de levar socorro para esta família, né? Que é o Diego e a Mariane, ou Mariana, né? Chegando lá, conversamos com ele, né? Tava ele e o pai apenas. Ele falou, não, muito obrigado, mas nós já fomos socorridos. Já recebemos roupa para nossa filha, já recebemos leite, fralda, alimento, né? Porque eles têm um grupo de amigos que ajudam outras famílias. Eles juntam cestas básicas e tudo mais, distribuem para famílias carentes. Só que dessa vez eles foram os necessitados e foram socorridos por esse grupo de amigos. Então, quando nós chegamos lá, eles já estavam socorridos. E nessa hora, o Espírito Santo tocou na vida da Manu, ela perguntar, mas tem mais alguém aqui perto, na rua, que está precisando, que você conheça? Aí eles falaram para nós, olha, tem uma família ali, né? Vai lá, vamos lá, eu levo vocês conversam com eles. E quem abriu a porta, o portão, foi essa moça, a Brenda, né? Começou a conversar conosco. Ela falou, não, eu não estou precisando, obrigado, né? Você tem certeza? Tem mais alguém aí? Tem mais famílias que moram aqui comigo. Aí veio uma senhora que é cristã também, né? Só que ela não mora aqui em São Paulo. E ela falou assim, na verdade, a moça lá do fundo, a Brenda, ela está precisando. Porque ela sofreu bastante com essa enchente, né? Aí nós fomos lá no fundo conversar com ela. Ela falou assim, eu tenho vergonha, né, de pedir, né? Aí nós começamos a conversar com ela, percebemos a necessidade dela, ela está grávida, né? Ela tem uma filhinha de 2 anos, 2, 3 anos, né? A água entrou, ela perdeu parte de mantimentos, molhou a cama dela, molhou o colchão da onde a filhinha dela dormia, né? E a Manu levou um colchão. Então, aí nós começamos percebendo a intenção, o que Deus fez. O propósito, foi nítido isso, o propósito de Deus não era atender esse casal amigo da Ana, mas sim a Brenda, né? Isso o Espírito Santo testificou fortemente no meu coração, como no coração da Manu, né? Nós começamos a orar com essa jovem lá, fizemos um convite para... Deus me tocou de perguntar se ela queria aceitar Jesus. Ela disse que não queria, eu respeitei a posição dela, mas ela quis a oração. Conversamos com ela, entregamos para ela os mantimentos que nós levamos, a roupa que a Manu levou, o colchão que a Manu levou, né? Então, o detalhe, você vê como Deus age. Assim como Pedro e João foram para o templo para orar, mas Deus parou eles para uma intervenção divina na vida desse paralítico, de curá-lo, né? A mesma coisa aconteceu conosco hoje.
Nós fomos para atender a um casal, a uma família, mas que na verdade não era ela que Deus queria atender, era essa moça, a Brenda. Então, temos que estar atento àquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo tocou na vida da Manu para perguntar: tem outra família que você conhece? Né? Se não fosse isso, nós teríamos ido embora. Que hora que o rapaz falou: não, já fomos socorridos, não preciso de mais nada. Eu falei: eu tinha comprado 2 marmitas, 2 marmitex para levar para eles. Né? Fora água, mais mantimento que eu comprei, fralda, mamadeira, leite. E aí eu falei assim: então eu vou te entregar ao menos as marmitex, né? Que ele acabou depois levando para a menina, para essa Brenda, a marmitex, né? Então você vê, e aí nós oramos por ela, para essa Brenda, ela se sentiu muito tocada pelo Espírito Santo na hora. A Manu deixou o contato dela para quando ela precisasse, falasse com a Manu, né? E o agir de Deus, ele é lindo e maravilhoso. Você pensa numa coisa, ele faz outra, né? Então devemos estar atentos, né, e dispostos a fazer aquilo que ele nos direciona, nos impulsiona. Estamos sensíveis à sua voz, ao seu direcionamento. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Amém. Muito lindo. Muito lindo.